A guerra deve acontecer enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo. Mas não ama a espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Só ama aquilo que eles defendem. A cidade dos homens de Númenor. Faramir, o Senhor dos Anéis, as Duas Torres. Olá amigos, eu sou Erenilton, esse é o canal Diletantes. E hoje a gente vai continuar aqui fazendo essa análise de O Hobbit e a filosofia. Tá? Hoje trazendo aqui um artigo de David Callum Johnson, tá? Que vai tratar aí sobre a guerra justa. Então, se você quer entender um pouco mais, né, quando que a guerra ela é justificada, tá? Como isso se aplica à nossa vida, tá? Quando o homem pode usar de força para conseguir algo, para defender algo, e como essa frase do Faramir tem relação com a santidade, fica no vídeo de hoje. Tenha paciência aí de aguentar os minutos, que é que eu não sei quanto tempo que vai ter, mas tenha paciência de ficar aí com a gente hoje, porque hoje o capítulo ele é bastante profundo, mas muito prático, certo? Vamos lá. Bom, Faramir, ele fala essa frase naquele contexto do livro As Duas Torres, onde tudo ao seu redor estava se destruindo, né? Os guerreiros de Sauron e Saruman estavam tomando conta da Terra-média, e ia chegar a guerra, né? Enquanto estava longe dele, ele estava ali com um bando fazendo aquela guerra mais centralizada, nas sombras, e ele observou que aquilo ia chegar, né, na casa dele, né, no reinado dele ali, né? Então ele estava se preparando. Isso é uma conversa que ele tem, se eu não me engano, com o Frodo, tá? Sobre a guerra, que felizmente ele devia agir, né? Apesar dele ter perdido o irmão dele recentemente, né, o Boromir, numa morte muito trágica, né? Morreu por conta da ganância que ele tinha sobre o anel. Ainda assim morreu defendendo ali os hobbits que iam conseguir salvar a Terra-média, aquela era deles, a terceira era, né? De todos os maus que estava acontecendo ali por conta da maldade do anel e do poder negro, né, de Sauron. Então sim, a gente vai tratar hoje de um assunto que ele é delicado para os dias atuais, né? Tendo em vista que o pacifista, né, as pessoas pacifistas, elas falam que a guerra ela nunca é boa, que nada se resolve com a violência. Sempre, né? Na escola as professoras falavam assim, não, mas violência só gera violência. E a gente cresce com essa mentalidade achando que a guerra sempre é um mal. Só que às vezes a guerra ela é necessária. E até mesmo para o homem é importante que ele não tema a guerra, porque às vezes ele vai ser chamado à guerra. E nisso não é só aquela guerra contra o inimigo exterior, né, do exterior, uma guerra grande envolvendo países, estados, uma revolta, uma guerra civil, uma guerra entre dois territórios. Não é só essa guerra, é a guerra do dia a dia. É bom, vou dar um exemplo para vocês aqui agora, né? Tá lá você com sua família, e aí uma pessoa invade sua casa e vai querer matar a sua família. Nesse caso, se você for seguir aquela mentalidade que você aprendeu na escola, você vai ter que falar o quê? Não, eu não vou fazer nada contra esse agressor aí, porque a violência ela só gera violência, né? Então eu não posso fazer nada, eu tenho que simplesmente deixar com que ele tome aqui os meus bens, né? Prejudique a minha família e eu não posso fazer nada. Bom, não é bem assim, né? Se você não fazer isso, você vai perder a sua esposa. E se há a possibilidade de você defender ela, até mesmo com o sacrifício da sua própria vida, nesse caso não é um pecado, é uma virtude. Afinal de contas, qual que é a principal função do homem, tanto na sua família como na sociedade? Defender os seus, defender os mais fracos, mulheres, idosos, crianças. Essa é a função do homem. Então o verdadeiro homem, ele, apesar de não ser violento, ele sabe usar a violência, né? E tem aquela máxima, né, que é incrível. O que para um homem violento? Um homem mais violento ainda. Ora, tem um louco num bar tirando todo mundo, né? O que vai parar ele? O policial que é mais violento que ele tem uma arma e atira mais rápido que ele, mata ele. O que vai parar um louco que tá esfaqueando todo mundo? O outro homem com faca, sem faca, com arma, sem arma, que vai cessar aquela agressão. Então, é importante que o homem entenda que, embora a agressividade ela às vezes aparenta o mal, quando ela é aplicada de modo errado, sei lá, batendo numa criança, na sua esposa, ela tem um fundo positivo que é para você defender os seus. Então não tem como fugir da agressividade, né? Então vamos agora aqui para o raciocínio que tem no livro. A primeira coisa que é interessante a gente perceber, né, que o Tolkien ele participou da Primeira Guerra Mundial.
Inclusive, ele participou da Batalha de Somme, em 1916. Né? Espero que a pronúncia esteja certa. Sabe quem também estava nessa batalha junto com ele? Cabo Hitler. O cabo velho, Hitler. Né? Hitler também estava nesse combate junto com ele. Né? Então veja como que a guerra, às vezes, ela é enigmática. Né? Né? No mesmo combate tinha Hitler e tinha Tolkien. Dois com caminhos totalmente opostos. Né? Um criou uma das obras que mais engrandeceu o homem. Tá? E o outro criou o nazismo. Tá? Então veja, se de repente Hitler tivesse tomado um tiro e tivesse morrido, né? Se Tolkien tivesse matado Hitler naquela situação, não seria algo ruim, seria algo bom. Tá? Afinal de contas, dificilmente alguém vai ser contra a campanha dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que conseguiu conter esse avanço do nazismo, que se hoje eles tivessem vencido a guerra, a gente poderia ter uma situação totalmente diferente. Tá? Uma situação onde a gente teria menos liberdade, né? Com o Holocausto, com povos escravizados, né? Talvez nem eu que sou mais escurinho aqui, talvez estaria numa posição mais sensível, né? Afinal de contas, Hitler, ainda que não tenha perseguido tantos negros, porque não tinham tantos negros ali na Alemanha, ele era a favor da raça ariana. Né? Então, o brasileiro, para ele, devia ser um ser desprezável, a não ser que fosse útil para ele para algo. Enfim, vejam que a guerra você não pode olhar com esse olhar pacifista. A violência é um mal em si só. Não é verdade. Assim até porque o próprio amor. O amor não é um bem em si só. O amor, quando ele se torna cego, burro, ele é prejudicial. Porque você não vai ajudar outra pessoa, você vai acabar dando mais força às coisas erradas que ela comete, e também não vai ajudar você mesmo. Tá? Você vai ser um idiota. Tá? Um idiota. Então vamos prosseguir aqui. Então tínhamos lá, né, o Hitler e o Tolkien no mesmo combate ali na Primeira Guerra Mundial, perdão. Tá? E interessante o quê? Que nas obras do Senhor dos Anéis, isso é mostrado um pouco do que ele viveu ali, né? Ele dá o exemplo aqui dos Pântanos Mortos, né? Que tem ali no primeiro livro e primeiro filme também, A Sociedade do Anel, onde tinha aqueles corpos no pântano, né? Debaixo da água ali, que também tem a ver com os milhares de mortos que teve no fronte ocidental. Veja que naquela época, na Guerra de Trincheira, a água acabava invadindo, porque eles cavavam túneis, valas ali, trincheiras em si, em que a água ela tomava de conta. Então os corpos eles ficavam submersos ali na água. Então vocês imaginem esse cenário, como devia ser horrendo, né? E aí aquela cena onde o Frodo ele fica com pavor de ver tudo aquilo ali, de ver aquela morte e destruição em volta dele, acaba sendo seduzido por aqueles corpos que estavam ali, né? Isso que é uma visão horrenda, né? Então a pessoa se prende àquilo, fica com medo, né? O terror paralisa, né? Por isso que o medo é algo diabólico, né? O medo é uma das ferramentas de Satanás para fazer com que a gente trave, que a gente não viva, tá? O maior exemplo disso é a pandemia, onde por meio do medo muitas pessoas não saíam de casa, muitas pessoas adoeceram dentro de casa, né? Buscaram tarde o tratamento por aquele medo de sair de casa, achando que o vírus ia vir numa janela e ia pegar elas, né? Aquele medo de viver que fez tantas pessoas paralisarem e não viverem. Tá? Então, isso é um reflexo do que ele viu na guerra. Você vê que a obra do Tolkien, apesar de ser linda, belíssima, tem reflexo da vida dele, como toda obra é. Né? Se você pegar Dostoiévski, é uma autobiografia cada livro dele. Né? Tolkien também, de certa forma, é assim, ainda que não tão explícito como o C.S. Lewis, como o Dostoiévski, um pouco mais atrás. Né? Tá, ele cita os argumentos aqui dos pacifistas, né? Depois rebate eles dizendo que a vida humana ela é valiosa, então por isso, além de preservar ela não indo para a guerra, às vezes é importante que a gente preserve ela lutando contra o inimigo. Tá? Veja o que aconteceu na Ucrânia. Né? Na época da Revolução Russa, os ucranianos não tinham força para combater, tudo bem. Mas o que aconteceu? Morreram de fome, né? Foram enterrados vivos. Então, naquele caso, é interessante que vá à guerra. Só que existem algumas condições para que a guerra seja considerada uma guerra justa. E quem defende isso? Isso é tanto os filósofos clássicos, né, como também os pensadores cristãos. Aqui, pensadores cristãos, basicamente São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Santo Agostinho primeiro, e depois São Tomás de Aquino desenvolvendo esse pensamento aí da guerra justa. Né? Então, eles dizem aqui duas coisas importantes que tem que ter numa guerra para ela ser dois princípios, né? O Discernam Bellum, né? E é latim, cara, eu não sei pronunciar direito, tá? São dois. Discernam Bellum e Disimbello.
Jus in bello e jus in bello, tá? Que são esses dois princípios que eu vou explicar cada um, que é aqui agora, tá? Tá, de início, a guerra ela tem que ser iniciada por uma autoridade legítima, tá? Como assim? Não basta você simplesmente, por não gostar da Argentina, que venceu o Brasil na Copa América de 98 e tirou a França, que venceu o Brasil na final da Copa do Mundo de 98 e tirou aquele título nosso. Hoje a gente já poderia ter sido hexa. Ou 2006 também, que ela fez a mesma coisa. Como eu odeio o francês. Meu Deus do céu, agora eu vou iniciar uma guerra com eles por causa do futebol. Não. Você não tem essa capacidade de iniciar essa guerra. Tá? Só quem tem capacidade de iniciar essa guerra é uma autoridade legítima. Hoje, no nosso país, né, é todo ali o presidente da República, com o exército, com os deputados, os senadores. Existe uma burocracia para seguir para que não se haja guerra de qualquer jeito, entendeu? É só essas pessoas que podem iniciar uma guerra? Não, tá? Digamos que do nada o governo ele comece a bloquear a gente viver a nossa fé, começa a matar a gente fuzilada. Então, autoridades civis, um grupo de pessoas que tem um líder ali, tá? Um padre, um bispo, eles também têm esse poder, desde que existem algumas pessoas por detrás que apoiam, tá? Uma pessoa sozinha, ela não consegue iniciar uma guerra, ela precisa de uma autoridade, tá? Então, essa pessoa tem que ter uma certa autoridade. Que não é uma autoridade que a pessoa nasce, não é uma autoridade que ela ganha no voto, tá? Existem alguns casos quando é um inimigo externo que geralmente vem da parte burocrática, constitucional do país, e quando o inimigo é interno, o próprio Estado, é a própria população civil, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em diversos países, né? Quando você tem várias pessoas iniciando uma guerra, acontece uma guerra civil, como aconteceu na Síria, totalmente desordenada, né? Com vários grupos ali. Outro exemplo, né, mais firme ainda, é a Líbia, onde tinha um ditador, Muammar Gaddafi, e ele era um ditador complicado. Só que depois que ele caiu do poder, vários grupos reivindicaram o poder, né? Então virou uma guerra de milícias ali, de facções terroristas e tudo mais. Imagine como se caísse o presidente do Brasil e ficasse o PCC contra o Comando Vermelho, contra as Farc aqui, a Farc aqui envolvida também, sei lá, contra o Exército Brasileiro, contra a Polícia Militar de São Paulo, do Amapá e do Acre e tudo mais. Então tem que ter essa autoridade, é importante. Tá, vamos lá. Deve ter uma causa justa também. Isso aí é outro meio que não tem como fugir, tá? Por que uma causa justa? Olha, eu não posso brigar contra o país por conta do futebol, como eu dei exemplo, né? Você não pode matar um homem porque ele falou que a sua mulher era bonita no Instagram. Lógico, merece tomar um tá ligado, igual diz São Paulo, tá? Merece tomar um tá ligado. Mas como diz os manos, tu não pode partir para as ideias assim, já de cara. Não, tu fala, cara, tu não tem que ficar mexendo com a minha mulher, entendeu? Se acha a mulher bonita, guarda pra você, tá de sacanagem, tá me tirando. Ela tem esposo, isso é importante, tá? A gente não tem que ser idiota, tá? Esse negócio aí de, não vou falar nada, porque é a liberdade dela. Tem que olhar também a mulher que você tem, cara. Se ela ficar postando foto seminua no Instagram, e aí? O que se mostra é porque que comente. Isso aí você já não tem mais direito de nada, você não pode falar nada, tem que ficar quieto mesmo, né? É a mulher que você arrumou, ela muda o comportamento dela, ou isso vai continuar. Agora, do nada, o cara chega e começa a conversar com sua mulher se insinuando pra cima dela, você vai lá e tira por ela, pô. Não é assim. Mas você não vai matar ele, pô. Agora, se ela tá passando na rua e ele tenta, sei lá, estrupar ela, ou tá em casa, ele vai tentar estrupar ela, tu vai defender ela, buscando primeiro os meios legítimos, né? Mas em alguns casos não tem o que fazer, pô. Tá em casa, o cara entra e fala que vai pegar tua mulher, tu vai lá e matar ele, pô. Tu vai espancar ele na porrada. Tá? A realidade é essa, tá? Eu sei que são palavras duras, mas é a tua família, cara. Você tem que defender ela. Por isso que é importante que o homem seja forte. Tá? No sentido de força física mesmo. Né? O homem tem que ser capaz de dar um soco em alguém e derrubar alguém, pô. Entendeu? Dar uma paulada, uma facada. Você tem que ter essa capacidade, essa coragem para fazer isso, para defender alguém. Tá? Não é querer isso, mas é ter a capacidade de fazer caso eu precise. Né? Caso precise. Tá? Se precisar de fazer, o faça. Não tenha medo. Tá? Isso aí é o voto que a gente estava falando antes. Mas precisa de ter um motivo justo para isso. Os meios usados devem ser proporcionais. Mas isso aí é nítido. Né? O cara invade sua casa com uma faca. Tu pode dar um tiro de pistola nele? Pode. Porque aí você tem que notar que uma faca a 1,5 m de distância é mais perigoso que uma arma. Tu não vai deixar o cara chegar a 1,5 m de distância, senão você vai morrer. Pode dar um tiro de pistola? Pode. Pode dar um tiro de... Pode. Agora, o cara roubou uma manga no teu quintal. Tu vai lá e degola ele. Uma criança roubou uma manga no teu quintal. Pô, não é proporcional, pô.
é uma manga. Entendeu? E quando eu morava em Pirapora, tinha muito disso, né? O pessoal roubava a cerola do meu pé, né? E sim, tinha tanta acerola que eu dava acerola, só que as pessoas gostavam de roubar a acerola que estava pro lado da cerca. Quando eu via alguém mexendo no pé de acerola, o que eu fazia? Eu pegava aquele monte de saco de acerola que tinha lá na geladeira de casa, que ia estragar se eu não usasse, ia lá e entregava pra pessoa. Tá? A pessoa ficava extremamente feliz, envergonhada, porque estava mexendo no que era dela, mas feliz e nunca mais mexia. E quando queria, pedia. Ah, tem acerola aí? Tem, hoje tem. Ah, eu não tenho, o pé tá fraco, tem um pouquinho aqui só. Ah, já era, acabou, entendeu? É proporcional. A pessoa te dou um tiro no cara que tá mexendo no penal. Aí não dá. Agora, se o cara entrasse na minha casa, ameaçasse eu com uma arma pra pegar a acerola, aí sim. Aí é diferente, entendeu? Então, vamos lá. Meios proporcionais. Porque senão, talvez a ação gere mais dano do que a causa em si. Pode dar um exemplo assim prático disso, tá? Depois o pessoal que gosta de geopolítica pode explicar até melhor nos comentários do vídeo aí. A Guerra das Malvinas na Argentina, tá? Por meio de uma campanha de imagem, acabaram invadindo as Malvinas, que é um território que estava sob contestação. Tudo bem, entenda a causa argentina. Até o atual presidente lá está querendo fazer por meio da diplomacia. Mas tentaram invadir lá, e tá tudo bem que seja deles. Digamos que tá, beleza, é deles, é legítimo, é deles. Agora, tu vai invadir, vai encarar a Inglaterra, né, o Reino Unido, só contra esse território. Você vai perder muito mais vida, vai ficar muito mais feio do que você esperar e usar o outro modo. Se você é grande, se você é forte, beleza, mas não compensa. E era nítido que, igual diz, né, ia dar merda. Né? Era nítido que ia dar merda. Então, você tem que saber os meios que você tem. E geralmente você entra numa guerra para vencer. Tá? Se você vai perder, você não entra numa guerra. A não ser que seja um caso em que você já vai dar um exemplo. Um outro povo, né, um outro país escravizando outro país. Aí tá, é um caso que se você não lutar, você vai ser escravizado de qualquer modo. Então, alguns, né, embora o autor não defenda isso no livro, isso já é uma questão minha, né? Na minha opinião, mais vale morrer do que escravizado. Nada tem mais valor na vida do homem do que a sua liberdade. Tá? Agora, quem quer viver escravizado, viva. Tá? E beleza, faz parte. Porém, eu acredito que eu como um presidente, né? isso aí não vai acontecer nunca, né? Porque eu acho que isso aí é uma responsabilidade grande aí que não é para mim, né? Eu prefiro ser o presidente da minha casa. Tá? Eu como líder, eu prefiro lutar do que ser escravizado. É uma questão de opinião pessoal. Né? No caso que eu não tenho meios, né? Suficiente para lutar com o inimigo, né? É igual os anões no livro do Hobbit, né? Quando eles estão lá, que chegam os orcs ali da montanha ali, né? Que eles olham para os orcs, eles sabiam que o número deles é pequeno, né? E aí o líder fala, para a morte, e avança. Tá? Melhor do que ser sodomizado pelos orcs ali. Não vale a pena. Algumas pessoas acham que não, enfim. Mas ele tem que ter ali os meios proporcionais, né? E esse último tópico aqui que eu disse, tem que ver se compensa para ir para a guerra ou não. Às vezes pode ser que não compensa. Tá. Então, esses são os pontos, né? Voltando a falar. Autoridade legítima, causas justas, meio proporcionais e se vale a pena ou não. Tá? São os 4 meios. Se segue esses 4 meios, tá? Esses 4 requisitos aí, essa é uma guerra justa, tá? Em que um país pode entrar, ou um grupo de pessoas, ou você mesmo, numa situação aí de dificuldade na sua vida. Tá? Seguiu os 4, tá liberado. Tá? Pode entrar em guerra aí, vamos à guerra. Tá, continuando nosso comentário aqui, vamos ver o que eu separei aqui de mais interessante pra gente. Tem outra coisa aqui bem interessante, né? Que o Tolkien coloca ali 2 figuras no meio do Senhor dos Anéis que parecem pacifistas, né? Só que é um caso isolado e que não pode, que só tem para confirmar a regra, né? Aquela famosa frase, é uma exceção que confirma a regra. Essas 2 pessoas são Tom Bombadil e o Frodo. Vamos lá para a citação aqui. Isso aí consta na página 121 do livro que eu estou usando aqui. 2 figuras importantes de O Senhor dos Anéis, Tom Bombadil e Frodo Bolseiro, parecem adotar visões que são, no mínimo, pacifistas. Bombadil, o poderoso e misterioso espírito da natureza, retratado em A Sociedade do Anel, recusa-se a aceitar
ou usar o anel e, na verdade, como diz Tolkien, tinha renunciado ao controle e adotado uma visão pacifista, natural, que sempre vem à mente quando há uma guerra. Tolkien claramente retrata Bombadil como um ser antigo, sagrado e extremamente poderoso. Deveríamos dizer então que Tolkien defende o pacifismo de Bombadil como o próprio? Não, pois Tolkien deixa claro que Bombadil é um caso especial. Ele renuncia a todo interesse em questões dos bens e males, do poder e do controle, para se devotar totalmente à contemplação e à fruição da natureza em si. Então ele é como um monge, que faz um voto de abandonar os prazeres e preocupações mundanos para se concentrar em questões mais elevadas. Na visão de Valfenda, diz Tolkien, a renúncia de Bombadil é algo excelente de ter representado, mas que de fato é uma coisa com os quais não pode lidar e que, no entanto, sua existência depende delas. Em última instância, apenas a vitória do Oeste permitirá que Bombadil a continuar ou mesmo a sobreviver. Portanto, Tolkien não endossa a visão pacifista de Bombadil como o princípio aplicado de forma geral. Foi a vitória do Oeste que permitiu que o Tom Bombadil ficasse naquele estado de paz dele de monge lá, né? Tom Bombadil, eu acho que é uma figura enigmática do Senhor dos Anéis, né? É muito interessante a história dele. Ele era uma pessoa, um ser antigo, muito poderoso, que talvez tivesse poder para acabar com a guerra, mais poderoso que o Gandalf, e que não se metia nos assuntos dos homens. Deu uma ajuda ali ao Frodo, né? Ajudou ele ali quando ele estava acho que nos túmulos lá, naquela parte, eu não lembro muito bem. Mas ele vivia naquele estado de pureza, naquele estado de contemplação, como se fosse um monge, porque existia aqueles que estavam lutando por ele. Outro exemplo a ser citado, até o último homem. Ele era pacifista? Era. Fez uma coisa incrível de salvar inimigos, salvar amigos. Incrível. Só o fez porque tinha aqueles que lutavam por ele. Porque senão, ele sozinho ia ser morto. Não ia ter o que fazer. Então é muito fácil ser pacifista quando tem alguém que te defende, tá? Quando tem alguém que luta por você. É muito fácil ser ambientalista quando tem dinheiro para comprar produto orgânico e usa o seu carro a bateria, né? A bateria feita de lítio. Bem degradável ao meio ambiente. A produção da tua bateria do teu carro elétrico, o ambientalista safadinho, sem vergonha, né? Destrói mais o meio ambiente, do que a carbonização, do que o combustível, que a combustão. Tá? Ridículo isso, é ridículo. É ridículo, mas é a sociedade que a gente vive. Tá? Temos que lidar com isso. Lógico que eu falo aqui para vocês do canal porque eu sei o público que está me assistindo. Então eu posso ser mais direto, eu posso falar desse modo. Com as pessoas do meu convívio, muitas vezes são pessoas assim, são pacifistas, são pessoas que acham que o meio ambiente, estão destruindo a floresta amazônica, né? A musiquinha daquela moça lá, a amazônica morre, que não sei o quê, papá. Interessante o conceito que ela fala, de que tem um evangelho de fariseus aqui e tudo mais. Mas ela em momento algum falou das ONGs, né? Que fazem porra nenhuma lá, né? Que não fazem nada. Desculpa o palavrão aqueles que não gostam, tá? Mas essa é uma situação muito triste que vivem lá na Ilha do Marajó. Mas tem um monte de pessoa lá, um monte de ONG que não fazem nada. ONGs, inclusive, principalmente aquelas da ONU, que colaboraram com os abusos que tinha na África, enriquecendo de milhões e milhões ganhando, não fazem nada com esse dinheiro. Tem até um deputado da Índia que falou esses dias, uma deputada indígena, que falou esses dias lá na Câmara dos Deputados sobre o que essas ONGs fazem com o dinheiro, enriquece o pajé às vezes ou não, destroem as tribos, não fazem nada pelos ribeirinhos, como se eles não fossem nada. Inclusive, a única coisa que fizeram para o ribeirinho que eu vi foi a construção de estradas pelo exército e levar a internet para eles, né? Situação degradante. Por que o ribeirinho não é defendido? Porque ele não é nem branco, não é preto, é um pardo ali, é dissidente em vários lugares, mas enfim, não vou devagar aqui, vou continuar. Então vamos lá. Existe, algumas pessoas têm para viver a paz, tem que outras estar na guerra. Tá? Assim, hoje, como a gente tem essa liberdade, teve aquele pracinha lá na Segunda Guerra Mundial que foi defender nosso país, que morreu, que foi para lá com roupa de verão, chegou lá, estava o inverno lascado, usou arma que não sabia tirar, aprendeu na hora. Fez como brasileiro, né? Improvisou, aprendeu e deu aula em muitos aspectos americanos de como ser um povo que, além de
combater o inimigo, tinha um amor pela população civil italiana tão grande que, se eu não me engano, é em Monte Castelo até hoje. Não sei se é Monte Castelo ou Monte Cassino, mas enfim, até hoje as crianças italianas cantam a canção dos Prisioneiros, aquela "Você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho", sabe, uma canção belíssima. Até hoje elas cantam agradecendo àqueles brasileiros que fizeram algo incrível. E hoje você pega um universitário, um molequinho de Instagram, sei lá, como é o nome que é lá? TikTok, tá? Que não sabe nem um pouco da história e dá valor, sei lá, no Neymar, pô. Tá? Dá valor a uns caras que têm a sua importância no esporte, não vou negar. Só que se você só conhece esse tipo de pessoa, tá? Se você conhece esse tipo de pessoa, sei lá, o Pablo Marçal, esses caras de rede social, se você só conhece esses caras, como é que você vai conseguir defender a sua família? Tá? Se esses caras são a sua referência, como é que você vai ter força, pô? Entendeu? Para defender a sua família. Força, tanto física como a força moral. Isso é importante. Pô. É importante. Vamos lá. Isso é um tema que eu gosto, então eu me exalto um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais algo no livro aqui. Tá, no livro é isso. Mas eu vou voltar de novo àquela citação que eu fiz no começo. Para dizer de uma coisa aqui interessante. Um insight aqui, quem teve nem foi eu, foi minha esposa. Tá? Que eu estava lendo um livro perto dela ali em voz alta. Ela ouviu e falou, então vale a pena comentar. Porque conselho de mulher, quem é homem de verdade, macho gaúcho ou tchê, segue, tá? Segue, porque geralmente a mulher, ela nunca diz nada a não ser para prejudicar a gente, né? É por amor. Então a gente tem que seguir. Então, hoje, em homenagem às mulheres, aqui atrás de mim tá a cozinha da minha casa, o air fry, tá? Tinha que ser branca, né? Para combinar com o jeito que a mulher... Uma geladeira branca, tá? Então, hoje, em homenagem às mulheres, eu tenho uma panela de pressão, um instrumento importante para a vida feminina. Tá? Deixando aqui o machismo de lado, não é só as velhinhas. Calma aí, não precisa de se rasgar. Não precisa de gritar. Tá, ele fala que a guerra deve acontecer enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo, mas não há uma espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Só ama aquilo que eles defendem, uma cidade dos homens de Númenor. Isso tem a ver também com a santidade, tá? Querer ser santo, tá? Buscar a santidade é ser um homem que está em guerra contra o mundo, tá? Mas você não está em guerra contra o mundo porque você odeia o mundo, mas porque você quer defender aquilo que existe mais sagrado em você, a sua alma. Por isso que existe uma coisa bem interessante na fé cristã, a Santa Ira. A Santa Ira, ela é conhecida como o cachorro que defende a alma. Aquele cachorro violento, sabe aquele cachorro que tem sangue nos dentes, que o olho dele é aquele olho vidrado que olha em você, aquela raiva por dentro, que se você se aproximar dele, ele vai te destruir. Tá? Esse animal feroz é a Santa Ira. Tá? Digamos que você é um jovenzinho que está vivendo a castidade, né? Tá ali há 1 ano sem se masturbar, vinha de um vício em pornografia. A realidade é essa, que é a realidade de muitos homens que estão me ouvindo aqui, tá? Infelizmente é assim. Nós fomos criados em uma sociedade onde o homem começava a ver pornografia com 12 anos, com 14 estava no puteiro, pô. Então a realidade é essa, né? Então tá, você está vivendo a sua castidade, do nada vem uma mulher cheio de malícia para você. Ora, é como diz Santo Inácio, o diabo é como uma mulher. Se você resiste a ela firmemente, ela se afasta. Agora, se você cair na lábia, ela vai te consumir. O diabo procede como a mulher, né? Para ser mais exato, como Santo Inácio disse. Então, naquele momento, aquela mulher chegou com um papinho malo, se insinuou para você. Se você cair na conversa dela, responder o que ela está dizendo, cair naquele jogo de sedução, você vai cair. Aí vem a Santa Ira. Entendeu? Ela falou, não, sai daqui. Não sou disso, não quero, sai. Tá, não saiu. Sai daqui, sua vagabunda. Me respeita. Tá? Você tá falando com o homem de Deus, eu não quero você perto. Sai. Ah, não, sai! Então, até mesmo, uma coisa que hoje que é inacreditável. O homem tem que ter essa capacidade de gritar, pô. Tá? A voz forte do homem. Ah, quando você vê num combate, não existe um homem lá guerreando falando baixo, né? É simples, pô. Eu tô aqui, acontece alguma coisa, vem um cara aqui, eu não vou falar, não, sai daqui. Sai daqui! Agora! Então,
Note como que a expressão muda, tá? Não, o grito foi forte. Então você tem que ver que você tem que ter essa capacidade, pô. É uma explosão que o homem tem que ter, pô. Tá? E isso fala sobre a Santa Ira. Então, depois dessa exaltação aqui, né, acho que todos os vizinhos devem ter assustado aqui, né? Minha filha acabou de sair da porta do quarto ali assustada. Mas é pra demonstrar pra vocês, tá? Tem muita gente que não consegue gritar, pô, tenho certeza. Tá? Não consegue dar um grito. Uma coisa mínima, é básica, pô. Depois de tudo isso, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? Lembrando aqui, fazendo essas reflexões sobre o que é a guerra justa, também sobre a santidade, né? Sobre a Santa Ira, essa que é capaz de defender sua alma. Só para não deixar muito sucinto isso aqui, esse ponto que é muito importante da Santa Ira. Então a Santa Ira é essa que vai defender sua alma ao longo da sua vida. Tá? Isso não é só com uma mulher assim, não. É uma tentação de orgulho, é uma tentação de para você não fazer algo, para você não levantar. Domingo você vai acordar para ir para Santa Missa, deu preguiça. Mas você lembra que você tem que ir para Santa Missa, não é pecado mortal, não. Você se levanta. Tá? A Santa Ira, ela dá aquele impulsiona você. É como se está correndo e está acabando o seu fôlego e você dá aquele último gás ali, ó. E consegue chegar ao seu objetivo. Tá? Essa é a função da Santa Ira, é defender sua alma. Tá? Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero aí que eu possa ter ajudado, né? E como sempre, vamos terminar esse vídeo aqui rezando uma Ave Maria e um Pai Nosso. O último vídeo eu não lembro se eu fiz isso, mas é algo que tem que ser importante aqui para sempre, para que tudo que a gente faça, né, nesse canal seja com Cristo, por Cristo e em Cristo. Tá? Que a gente possa ter aí, esse canal possa também ser um apostolado meu, tá? Apesar das vezes que eu falo umas merdas, né? Às vezes que eu falo alguma bobagem aqui, mas o intuito ainda assim é honrar e louvar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Com que? Com a nossa força, né? E se for preciso, como nas cruzadas, na guerra. Certo? Então é isso, meus amigos. Vamos terminar rezando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Terminamos então com a oração preparatória dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Esse que é o patrono da infantaria do Exército Brasileiro. Esse que foi um grande guerreiro de Cristo. Senhor, que todas as minhas intenções, ações e operações sejam puramente ordenadas ao serviço e louvor da vossa divina majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meus amigos. Até uma próxima.